Olá, para você que está aqui me assistindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Astrologia Clássica. Se você não me conhece, eu sou a Ana Rodrigues e eu aqui nesse canal trago sempre algumas informações, a gente sempre troca informações sobre astrologia tradicional, tá bom? Nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho, trazer aí umas pitadinhas para reflexão de vocês sobre viagens, morar fora, né? Como a gente pode olhar na própria carta natal, no mapa natal, se há essa promessa de estar distante, morando em um outro lugar. Você pode fazer essa pergunta pela astrologia horária também. Vou morar fora? Vou viajar, por exemplo? Mas a carta natal, como uma carta das promessas da vida, indica isso também e a gente vai ver algumas possibilidades para esse entendimento, tá bom? Mas aproveitando, se você gosta de astrologia e não é inscrito no canal, se inscreva e já torne-se membro se você quiser aprender um pouquinho mais a fundo. Toda semana tem um vídeo novo aqui, exclusivo para os membros, mas se você quiser aprender astrologia de uma forma mais consistente, por exemplo, para se tornar um astrólogo, por exemplo, né, com plano de aula, eu tenho os cursos de formação na minha plataforma aprenderastrologia.com.br. Então é só você pegar esse cupom aí, ganhou um cupom de desconto, um descontão aí para você se tornar um astrólogo, aplica lá no carrinho de compras, né, e aí você ganha um desconto sobre o preço que tá lá no site, tá bom? Bom, gente, eu tenho pensado em refazer aquele curso de astrologia inicial que eu tinha aqui, lembra? Eu tive um curso aqui, deu alguns problemas, eu tirei. Mas eu tenho pensado em fazer um curso com uma introdução da linguagem da astrologia tradicional, até para facilitar para vocês que gostam de acompanhar as reflexões astrológicas. Por exemplo, todos os vídeos que eu coloco aqui, e não ficar assim divagando muito, que é isso que ela tá falando, né? Porque é um pouquinho diferente da astrologia moderna. Então, se você quiser, coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou começar a gravar, né? Reformular o curso, tá bom? É um curso introdutório, tá, gente? Então, você não vão imaginar aqui vai ser um curso para você se tornar astrólogo. Esse tipo de curso eu tenho lá na plataforma. Bom, vamos ao que interessa, recados dados todos ali, né? Viajar, gente. Se a gente pensar na astrologia, né, como um estudo de muitos séculos, milênios até, a gente vai perceber que conforme os séculos vão passando, a gente vai construindo o conhecimento da astrologia. Então, há maneiras de diferente sobre o tema de viagens, né? Que a gente encontra pegando, por exemplo, referências do período grego, helenístico e trazendo aqui ao longo do tempo. Então eu vou trazer algumas possibilidades, vou falar um pouco da minha prática de trabalho também com as leituras, como isso costuma aparecer, tá bom? Bom, lá no período helenístico existia uma referência às condições da Lua do terceiro dia depois do nascimento. Como você vai saber a posição da Lua? Calcula o mapa para 3 dias depois do seu nascimento, tá? E, por exemplo, Doroteus e Sidon e vários outros autores também, eles citam que se a Lua do terceiro dia estiver conectada a Mercúrio ou a Marte, é um significativo, né? Um significado de que ir para fora, né? Ir para o estrangeiro está ali na carta, é uma promessa da vida do nativo. Com a diferença que Marte poderia significar mais uma espécie de exílio. Bom, hoje em dia, vamos trazer a nossa referência para o mundo moderno. A gente tem muito mais facilidade de intercâmbio com outros países, pensando no sentido da viagem mesmo, muito mais facilidade do que se tinha no passado e muitos mais motivos, né, gente? Nós temos muitos motivos para viajar. Você pode viajar para fora porque você vai estudar, você pode viajar para fora porque você quer conhecer o mundo e a cultura, você pode viajar para fora porque tem família fora, pode casar com um estrangeiro e morar fora, pode ter negócio fora, pode receber uma proposta de trabalho fora, tem inúmeras possibilidades para você morar fora, né? Então, ele coloca assim, o Doroteus e Sidon, que essa conexão da Lua do terceiro dia com Marte, seja a Lua posicionada num signo de regência de Marte, Áries, o Escorpião, ou Capricórnio, que é a exaltação, ou se a Lua do terceiro dia tiver aspectos com Marte, se for principalmente uma quadratura ou oposição, isso poderia representar uma espécie de exílio, né? Como, por exemplo, precisar deixar o seu país de origem e ir para um outro local de uma maneira um pouco mais forçada. E as conexões da Lua do terceiro dia com Mercúrio seriam mais um indicativo da viagem acontecendo no sentido negócios, comércio, estudos, coisas assim, de uma maneira geral. É uma abordagem que não é tão comum, né? Mas ela aparece no trabalho do Doroteus e Sidon,
O Ptolomeu também se refere bastante às condições da Lua, mas o Ptolomeu ele fala que se a Lua estiver numa casa angular, na casa 1, na casa 4, na casa 7 ou na casa 10, tá? E especificamente se ela estiver num ponto onde ela tem dignidade, se ela estiver no domicílio, no signo de Câncer, se ela estiver em Touro, em um desses pontos, ela pode significar morar fora, especialmente na 7, gente, porque na visão helenística, né, como a casa 1 representa a própria pessoa, né, toda a visão da astrologia tradicional, fisicamente é o nativo, então a casa 7 oposta a 1, ela pode representar o lado de fora, né, ela pode representar alguma coisa distante de onde ele nasceu, por exemplo. Então, a conexão da Lua ali na 7 seria um significador de se deslocar para um local distante. Ele fala dos luminares e especificamente a Lua, então poderia considerar também o Sol, tá? Então, o Ptolomeu trabalha dessa forma. O Machalá, que é um astrólogo do período árabe, ele já puxa a referência para alguma coisa que é mais comum para nós hoje, né? Que é observar o regente da casa 9. Porque a casa 9 tem os temas ligados às outras culturas, né? É uma casa da jornada, seja ela espiritual ou por algum outro motivo. Então ele puxa bastante a atenção para o regente da casa 9 e ele fala das conexões do regente do ascendente com o regente da casa 9. Né? Posso ter o regente da 1 na casa 9, é bem comum mesmo, né? Como a casa 1 representa o nativo, ter esse significador lá na 9 já o desloca para um local bem distante. A gente pode ter também essa conexão por aspecto, né? Ter os dois regentes se conectando, mesmo que o regente da 9 não esteja na 9, mesmo que o regente da 1 também não esteja na 1, tá? Essa seria também uma possibilidade que o Machalá apresenta. Ele fala também que, como complemento, é importante você trabalhar com o lote da viagem. É um dos lotes da 9ª casa. Você calcula a distância em graus, né, o arco em graus entre o regente, a posição do regente da casa 9 e a cúspide da casa 9. E aí esse arco você aplica ao ascendente, tá? Se você quiser aprender mais sobre os lotes, eu tenho um caderno de estudo dos lotes herméticos, aí você pode adquirir, tá? É só pegar ele aqui em cima e aí você vai receber na sua casa, pode aprender. Lá a gente tem todos os lotes de todas as casas, tá bom? Gente, aí o lote, ele é uma maneira complementar, tá? Não é sozinho, então ele pode significar um complemento, né, alimentar a informação. E no nível prático, gente, o que eu percebo? Bom, essa conexão do regente da 1 com a da casa 9 é bastante marcante, mas quando a gente tem, por exemplo, o próprio regente da casa 1 posicionado na 9, como deslocando a pessoa para um outro local. O regente da casa 1 na casa 7 também, porque tá lá do outro lado, né? Tem várias conexões com vários temas que a gente pode fazer, não só de viagem, né? Tendo o regente da 1 na 9, o regente da 1 na 7, né? Com todos os temas dessas casas, isso vai ser bastante importante. Agora, tem uma outra questão que eu vejo muito, que é a relação de Júpiter, né? Então, a gente pode ter uma conexão do regente do ascendente com Júpiter, por aspecto, por exemplo, ou o próprio Júpiter na primeira casa. É muito comum se associar Júpiter na primeira casa com aquela coisa mais filosófica, religiosa, e de certo isso acontece, pode acontecer também. Mas eu já presenciei muitos casos em que o nativo foi morar fora com Júpiter posicionado na primeira casa, Júpiter posicionado na 4ª casa, como uma casa que fala bastante do ambiente de moradia do nativo, a família de origem, por exemplo. E aí esse tema de Júpiter, que tem uma relação com o ambiente distante, também ter essa marca de morar fora, por exemplo, né? Então existem muitas possibilidades, não é de uma única maneira que isso realmente acontece. Até porque, como eu falei para vocês, o objetivo, e não só o objetivo, né? Mas a gente pode dizer assim que o motivo para que se realize uma viagem, né? Ele pode ser diverso. A gente tem muito mais possibilidade do que tinha no passado para realizar uma viagem. Agora, quando a gente fala de uma viagem para relaxar, férias, por exemplo, para fora, eu vejo isso muito mais presente nas conexões do regente da 9 ou de planetas na casa 9 com os planetas na casa 5. Porque a casa 5 é uma casa mais relacionada a prazer, a curtir as coisas, né?
Ou mesmo se Vênus não for o regente da casa 9 e o regente da 9 tiver, por exemplo, numa revolução solar em aspecto com Vênus, isso pode ser um significado e ter um significado de uma viagem mais para curtir, tá bom? Gente, a astrologia é complexa, independente de ser tradicional ou moderna, é bem complexa. Existem algumas maneiras diferentes de trabalhar sobre o tema. Essas possibilidades que eu trouxe aqui são algumas possibilidades, tá bom? Mas eu espero ter acrescentado aí conhecimento para vocês. Se vocês conhecerem outras formas de se observar viagens, coloca aí nos comentários também, tá bom? Bom, se você gostou, não esquece de curtir, compartilhe esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais também para me ajudar a divulgar o canal, tá bom? Um abração para todos e até o próximo vídeo, então até mais.